Meus queridos, para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos. Primeiro porque conheci o pastor Neemias, e segundo pela pessoa que me apresentou, que foi o pastor Tadeu, que é um amigo que eu tenho de coração, já de alguns anos, de juventude, onde nós pudemos criar alguns laços de amizade. E o Tadeu me trouxe a conhecer essa pessoa maravilhosa que é o pastor Neemias. Muito obrigado pelo senhor ser nosso amigo. Amém? Agradecemos a Deus por poder estar aqui. Agradecemos a Deus pela vida de cada irmão. Agradecemos por Ele ter nos sustentado durante essa semana, no qual nós tivemos uma semana bem cansativa, mas o Senhor nos sustentou e nos supriu de todas as faltas, de todas as necessidades. Amém? Quero compartilhar com os irmãos o texto de 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 7. Gostaria que nós estivéssemos lendo a palavra de Deus, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com os irmãos. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 até o versículo 7. Amém? Leiamos. E naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ela sarou. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai eterno e amado Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra linda, Pai. Obrigado porque nessa nação nós temos a oportunidade, Senhor, nós temos a liberdade de poder compartilhar da tua palavra, que é a palavra viva, que é a palavra santa que o Senhor deixou para nós, Pai. E nós podemos edificar a ti louvor, nós podemos edificar a ti a nossa adoração, Pai. Nesse momento nós queremos de ti algo mais, Pai. Fala através desse servo, Deus. Fala aquilo que o Senhor planejou para essa noite, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, usa-me, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Queridos, nesse texto, Deus me deu uma palavra para compartilhar com os irmãos. E o tema dessa palavra é: orar pode mudar tudo. Assim como Deus fez durante toda a história da Bíblia, durante toda a história bíblica, Deus respondeu às orações dos seus servos, Deus respondeu à oração dos fiéis a Ele. Assim hoje também Ele responde a oração da igreja. E o Senhor vem respondendo a oração daqueles que são fiéis a Ele. E orar, queridos, pode mudar tudo. Guarde isso. Nós vamos ver isso nessa noite.
Sei que a igreja aqui já tem vivido e vivenciado mudanças e crescimentos através da oração da igreja. E você hoje terá certeza. Se você ainda não tem essa certeza, você sairá daqui com essa certeza. Se você ainda não entregou sua vida a Deus, creia que orar pode mudar tudo. Amém? Amém. E eu separei 3 pontos para analisarmos nessa noite desse texto. E o primeiro ponto são alguns aspectos da oração de Ezequias. Alguns aspectos que Ezequias usou para que a sua oração fosse ouvida por Deus e fosse plenamente atendida por Deus. E o primeiro aspecto da oração de Ezequias é que Ezequias reconheceu a soberania de Deus sobre a sua vida. Capítulo 18, no versículo 3, fala que Ezequias foi um rei que era reto aos olhos do Senhor, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. E Ezequias reconheceu assim a soberania de Deus sobre sua vida, o governo de Deus sobre sua vida. Ezequias sabia qual era o seu lugar, Ezequias sabia qual era o lugar de Deus na sua vida. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Ezequias tinha a real crença de quem era Deus na sua vida. Ezequias tinha o real conhecimento de quem governava sobre a sua vida, de quem reinava em seu lugar, de quem dirigia aquele povo no seu lugar. E Ezequias então reconhece na sua oração a soberania de Deus. Enquanto os outros reis de Israel, os reis do reinado do norte, que Judá ficava mais ao sul de Israel, era um reino ao sul, e os reis do norte entregavam o governo do seu reinado nas mãos de outros deuses, de deuses pagãos, de deuses criados por mãos de homens. E Ezequias se conservou fiel a Deus, reconhecendo assim a soberania de Deus sobre a sua vida, o governo de Deus sobre a sua vida. Hoje nós, seres humanos, homens, temos a tendência de deixar com que qualquer coisa governe a nossa vida, qualquer coisa tome o nosso tempo, qualquer coisa tome a nossa atenção total. Quem tem governado a sua vida? Quem tem tirado a sua atenção do Senhor? Em quem você tem entregue a soberania da sua vida? Muitos têm entregue a soberania da sua vida ao dinheiro, tem deixado que o dinheiro governe a sua vida, tem deixado que o dinheiro manipule aquilo que você tem, que você deve, que você pode fazer e o que você não pode fazer. Alguns têm deixado que a televisão governe a sua vida, a internet governe a sua vida. E eu quero abrir um parênteses aqui com a permissão do pastor Neemias e atentar os irmãos sobre aquilo que tem entrado na sua casa. Sei que talvez você já pode ter ouvido, mas há um detalhe que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Na Globo, começou há alguns anos atrás, uma novela que tinha um jovenzinho, um ator novo, principiante, que era homossexual. E passou aquela novela toda, e no final da novela, um jogo de câmera ali, um jogo de cena. O irmão que é câmera sabe muito bem isso, eu fui câmera durante muito tempo. E houve aquela intenção de que aquele homossexual com seu namorado dessem um beijo. Isso foi bem no final da novela, talvez muitos não tivessem nem atentado para isso, pastor. Já uma outra novela das 9, agora não mais com um ator novato, mas sim com uma atriz de renome, né? Com uma outra mulher, e elas começaram a se beijar já no meio da novela, do meio para frente. O negócio já começou a ficar difícil. E agora nessa novela, que está passando aí, Império não sei de quê, Império não sei para quê nem de quem.
Começa já o início da novela, e agora não mais com um ator novo, nem com um ator mediano, mas com atores consagrados. Eles já começam a insinuar o homossexualismo. Um homem que fazia papéis de homens fortes, de poderosos, de homens de família, agora se entregam a isso. Isso está entrando na sua casa. Tome muito cuidado, querido, com o que está entrando na sua casa. Tome muito cuidado. Fechando. Obrigado, pastor. Eu queria só deixar esse recado para você. Não poderia deixar de falar isso para os irmãos. E Ezequias não deixava que nada disso governasse a sua vida. Não deixava que nada disso tomasse conta da sua vida, porque ele era um servo de Deus, fiel a Deus. E na sua oração, Ezequias era humilde. Ele se humilhava diante de Deus. Ele se humilhava e fazia as suas confissões a Deus. E nós devemos confessar tudo ao nosso Deus. O rei Ezequias confessava, declarava, falava tudo aquilo que sentia no seu coração. Em Romanos 10, capítulo 10, versículo 10, a palavra de Deus nos fala que nós devemos confessar com o mais íntimo do nosso coração, visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Com a boca se faz confissão para a salvação. Confessar, irmãos, é revelar os nossos segredos, geralmente a alguém, aquilo que nós precisamos ou aquilo que nós sentimos. E tem alguém melhor para confessarmos aquilo que nós necessitamos e que nós sentimos do que o nosso Senhor? O que você anda fazendo que não anda confessando a Deus? Aquele momento de dificuldade, aquele momento de angústia que você tem passado, confesse a Ele. Ele te trará conforto, Ele te trará a vitória, Ele mudará a sua vida. A psicologia relata sobre confessar e diz que as nossas palavras são realmente as expressões do que sentimos e do que pensamos. E você precisa declarar a Deus, você precisa falar a Deus aquilo que você sente, aquilo que seu coração está ansiando, aquilo que seu coração está desejando. Só Ele pode trazer aquilo que você deseja. Só Ele pode te trazer a cura daquela enfermidade que tanto te aflige. Só Ele pode te trazer a salvação e te livrar desse estado deprimente em que você aparentemente se encontra, meu querido. Só Ele pode mudar a sua história. Tem uma música que a Renata canta que diz assim: a boca fala aquilo que o coração está cheio. Está cheio de amor. Se está cheio de amor, vai falar de amor. Se está cheio de amargura, vai transmitir amargura. Rancor, ódio, vai levar ódio, rancor. Mas se o seu coração transborda coisas de Deus, se o seu coração transborda o Espírito Santo de Deus, a sua boca vai proferir coisas que transmitam o Espírito Santo de Deus para a vida daqueles que estão próximos de você. Amém? Amém. Glória a Deus, querido. Você precisa confessar tudo a Deus. A Bíblia considera o coração como o centro de nossa vida, como a sede de nossas aspirações e sentimentos. Nós cremos em Deus e precisamos confessar com o nosso coração. Ezequias orou com o coração quebrantado diante de Deus. Ezequias chegou a um estágio de intimidade, de quebrantamento com Deus tremendo, que ele se entregou de corpo e alma diante do Senhor naquela hora. E o texto nos fala que Ezequias chorou e chorou muitíssimo, queridos. Preste atenção que eu vou falar agora. Quanto mais nós assumimos as nossas fragilidades, mais nós conseguimos nos enxergar. Quanto mais nós assumimos as nossas fragilidades,
mais nós conhecemos a nós mesmos. Guarde isso, querido. Quanto mais você reconhece quão pobre e humilde você é, assim como Davi fez: Senhor, sou pobre e necessitado, mas Tu cuidas de mim. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Deus tem cuidado de você, querido. Deus tem zelado pela sua vida. Então entregue tudo a Ele. Ore com humildade. Seja singelo de coração. Ezequias se quebrantou diante de Deus. Ele foi humilde. Nós temos na Bíblia relatos de grandes homens que fizeram grandes coisas na Bíblia, que nós sofremos reflexos até hoje. Uma grande serva do Senhor foi Ana, que também orou se entregando mesmo, com o coração quebrantado diante de Deus. Foi chamada até de louca dentro da casa de Deus, porque chorava muitíssimo diante do Senhor, e as pessoas achavam que ela era louca, que ela estava embriagada até. Você tem feito isso no seu quarto, querido? Você tem se quebrantado diante de Deus? Você tem se humilhado diante de Deus? Você reconhece o governo de Deus para a sua vida? A soberania de Deus na sua vida? Se você não tem feito isso, querido, passe a fazer, porque a trajetória, a história da sua vida vai mudar. Porque Ana também mudou a história de vida de um povo, não só a história de vida dela, que era uma pessoa humilhada, que era uma pessoa que vivia marginalizada pela sociedade. A oração de Ana, mãe de Samuel, mudou a trajetória do povo de Israel. E a oração de Ezequias mudou a sua história. Ezequias mudou o propósito de Deus para a sua vida. Nós podemos ver no versículo 4 do capítulo que lemos: sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, presta atenção, Isaías foi a Ezequias, falou aquilo que o Senhor ordenara para ele e se retirou. E Ezequias orou ao Senhor, mas orou com tamanha intimidade, com tamanho quebrantamento de coração, com tamanha fé que Deus iria atender aquele propósito, que Deus iria mudar a sua história através daquela oração, que Isaías nem chegou a sair do meio do pátio, e o Senhor já falou com Ezequias, vamos ver, com Isaías, e veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Volta. Mudança da história, mudança da trajetória de vida de Ezequias. Volta e diz a Ezequias: chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração. Deus tem falado isso para você, irmão? Deus tem falado isso para você? Ele quer falar isso para você, ouvir a tua oração, mas você precisa orar. Se você não orar, Ele não vai ouvir, irmão. Se você não confessar a Ele, Ele não vai ouvir. Ouvir a tua oração e vi as tuas lágrimas. E eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Deus tem visto as suas lágrimas? Pensa um pouquinho aí. Você tem se quebrantado realmente diante do Senhor? Ezequias fez isso. Ezequias reconheceu a soberania de Deus. Ezequias orou com fé, com humildade, com quebrantamento, com confissão. Ezequias pôs as lágrimas diante de Deus. E Ezequias alcançou o propósito da sua oração. Amém? Ezequias mudou a história da sua vida. E você também pode mudar a história da sua vida. Se você acha que a sua vida está indo por um caminho tortuoso, hoje é o dia de mudança. Se você acha que a sua vida está indo por um caminho que não tem jeito, hoje é o dia de mudança. Se você acha que sua vida está indo por um caminho de pedras, hoje é o dia de mudança. Aleluia! Glória a Deus. E qual foi a primeira coisa que Deus fez na vida de Ezequias?
Deus curou a Ezequias. Deus deu o livramento da morte para Ezequias. Deus mudou a trajetória de vida de Ezequias, primeiro curando a sua enfermidade, e depois a oração de Ezequias deu a ele mais 15 anos de reinado, mais 15 anos de governo, mais 15 anos de vida, sendo servo fiel, deixando que Deus governasse sobre a sua vida, deixando que Deus dirigisse a sua vida, deixando que Deus fosse soberano na sua vida. A oração de Ezequias mudou a história da sua vida. Fala aí do seu lado: Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua história. Fala aí, irmão. Você pode, querido, mudar a história da sua vida. Creia nisso. Tenha fé nisso. O nosso Deus fez, faz e continuará fazendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será amanhã. Amém. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus, porque Ele é fiel a nós, embora não sejamos fiéis a Ele em alguns momentos de nossas vidas, porque somos falhos, somos pecadores, mas Ele é imutável. Ele é fiel em todos os momentos da sua vida, e Ele está olhando para você nessa hora. Ele continuará sendo fiel a você. Diga: vou mudar a história. Aleluia, glória a Deus. Deus não olha a aparência. Deus não olha a aparência. Ele está com os ouvidos atentos aos sinceros de coração. Vamos lá no texto novamente, onde Ezequias nos mostra que Deus está atento aos sinceros de coração. Capítulo 20, versículo 5. Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus olhou o coração sincero de Ezequias. Deus olhou o coração humilde de Ezequias, embora fosse rei. Não precisava de muito, porque ele já tinha. Ele era o rei. Ele podia chamar os seus conservos e ordenar a qualquer coisa. Mas antes de fazer isso, ele entregava o governo daquilo que ele ia fazer nas mãos de Deus. Ele entregava o seu reinado nas mãos de Deus. Ele era humilde para reconhecer a soberania de Deus sobre o seu reinado, para reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida. É o exemplo de Ezequias para que nós oremos e tenhamos fé de que Deus irá mudar a história da nossa vida, de que Deus irá mudar a história da nossa família, de que Deus irá mudar a história da nossa cidade, de que Deus irá mudar a história do nosso estado, de que Deus irá mudar a história do nosso país, de que Deus irá mudar a história do mundo. Eu creio nisso. Aleluia. Nós estamos atravessando um momento crítico, como o pastor Neemias falou, de política. Mas basta que você ore no domingo do dia 5, antes de sair de casa, e Deus vai mudar a nossa história. Aleluia. Eu creio nessa palavra que nós temos vivido, que nós temos vivenciado, que é a palavra de Deus, palavra que não mente, palavra que será eterna. Nós vamos passar, mas essa palavra aqui vai permanecer. E Ezequias, e Deus ouviu a oração do coração sincero de Ezequias. E Deus não olha as aparências, Ele observa se o crente ama com sinceridade. Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 12, versículo 9. Romanos 12, 9, onde a Bíblia nos mostra que Deus observa se você está amando com sinceridade. Amém? O amor seja não fingido,
aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Ele não olha a sua aparência, ele olha o coração. Tem um hino que fala assim: ele vê o coração e responde à petição, sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Que audácia vinha cantar isso depois de Renata, né? Perdão, irmãos. Mas esse hino expressa exatamente aquilo que Deus faz. Ele responde a oração no coração sincero. Para que as nossas orações sejam respondidas, precisamos guardar o primeiro e o segundo mandamento que Deus nos deixou, que é amar a Deus e amar ao próximo. Amém? Você tem amado a Deus acima de todas as coisas? Você tem amado ao próximo? Às vezes a gente imagina de próximo que é só aquele que senta do nosso lado, né? Mas próximo é aquele que convive com você todo dia, é aquele que trabalha no mesmo setor que você, na mesma empresa que você, é aquele que frequenta a mesma igreja que você, é aquele que é seu vizinho de casa, que mora na mesma rua que você. Esse é o seu próximo. Você tem refletido o amor de Deus para o seu próximo? Você tem amado verdadeiramente ao seu próximo? Será que você seria capaz de dar a sua vida pelo seu próximo? Deus nos ensinou isso, queridos. Amar a Deus e amar o próximo. E o Espírito Santo intercede pela igreja através da oração. A oração muda o propósito de Deus, assim como mudou o propósito da vida de Ezequias, assim como mudou a história daquele povo diante da oração de Ana, assim como mudou a história de grandes homens de Deus, biblicamente falando. Deus tem mudado a história durante o tempo bíblico e vai mudar a sua história nessa noite. Deus quer mudar a sua história de vida. Queria pedir que você curvasse a sua cabeça. Eu queria pedir a você que fizesse como o rei Davi, como o rei Ezequias, que reconheceu a soberania de Deus, que se humilhou diante de Deus, foi sincero diante dele, confessou a Deus aquilo que afligiu o seu coração, quebrantou o seu coração. Converse com Deus agora nessa hora. Fale um pouco com Ele. Você e Deus. Se você ainda não entregou a sua vida nas mãos de Deus, se você ainda não entregou o governo da sua vida nas mãos de Deus, faça uma oração agora. Chegou o momento. Essa é a hora. Deus quer mudar a sua história. E você pode deixar que Deus faça isso realizando uma oração. Mas uma oração sincera. Uma oração de humildade, reconhecendo o governo e a soberania de Deus sobre a sua vida. Você pode mudar a história da sua vida. Deus quer fazer isso por você. Basta que você permita que Ele faça isso. Ele quer ouvir da sua boca aquilo que só você precisa falar para Ele. Ele quer ver o seu coração quebrantado. Chore diante de Deus. Quebrante o seu coração diante de Deus. Quero te fazer
uma proposta agora. Você que sabe que precisa entregar a sua vida nas mãos de Deus. Você que sabe que a sua vida tem andado longe dos caminhos do Senhor, diferente daquilo que Deus planejou para você, diferente daquilo que Deus sonhou para você, e você sabe disso. Você que tem andado distante dos caminhos do Senhor, quero te convidar a fazer uma oração comigo agora. Mas eu não quero que você faça porque você está dentro da igreja, ou porque você está emocionado. Faça porque o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração. Faça porque você sabe que essa é a noite de mudança. Faça porque você entende que Deus te trouxe aqui nessa noite, não foi à toa. Tudo que você passou aqui nos louvores, tudo que você cantou, mexeu com você. Queria te pedir que você fizesse essa oração entregando a sua vida nas mãos de Deus. Deus tem uma nova história para você. Ore comigo agora. Pode repetir em voz baixa, mas não deixe de fazer uma oração sincera, no seu coração quebrantado diante de Deus. Se você quiser chorar, chore. Não se importe, porque Deus está olhando para você. O homem que não chora tende a se tornar um homem reprimido. Então chore, não é vergonha. Se quebrante mesmo diante de Deus. Faça essa oração com sinceridade de coração. Vamos orar. Soberano Deus, Pai eterno, muito obrigado porque o Senhor me deu a oportunidade de poder estar aqui neste lugar, nesta noite. Muito obrigado por tudo que eu vivi nessa noite, Pai. E é com sinceridade de coração que eu quero te entregar nessa noite o governo de minha vida. E é humildemente que eu te peço, reine sobre mim, dirige a minha vida, governa todos os meus passos, porque nessa noite eu fui tocado pelo Teu Espírito Santo, porque nessa noite eu quero te entregar a minha vida em Tuas mãos, e te fazer Senhor da minha vida, Senhor de tudo que eu for fazer a partir deste momento, Pai. Ó Deus, eu te entrego tudo em Tuas mãos, Pai. Muito obrigado, Deus, pela mudança que o Senhor já está fazendo na minha vida. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado.